Olá, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da UTFPR Curitiba e atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTFPR. No vídeo que vocês vão ver a seguir, teremos a apresentação da palestra A Máquina de Turing e o que os computadores podem e não podem fazer, de Waldemar Setzer, professor aposentado do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Tivemos alguns problemas durante a gravação, mas eu acho que eles não tiram a qualidade geral da apresentação. Vamos ao vídeo. Eu vou fazer, inicialmente, eu queria mostrar alguma coisa do meu site. Bom, compartilhar um momentinho. Compartilhar, eu estou querendo esta aqui. Ok, compartilhar. Agora, vamos ver aparecer a minha homepage. Apareceu, Adolfo? Aparecendo, está começando a aparecer. Tá certo. Então, para aqueles que estão assistindo, esta aqui é a minha homepage, vocês caem nela com toda a facilidade, fazendo uma busca com Waldemar Setzer, não precisa do W. Então, nesta minha homepage, vocês vão ver uma porção de coisas. Deixa eu começar com isso aqui, estão vendo? Esse é o meu novo livro, né? Que é... Bom, eu não posso mostrar, porque agora eu estou compartilhando a tela, mostro depois. Mas vocês podem entrar aqui e ver como é que se encomenda. É um livro que eu escrevi baseado numa palestra que eu já dei mais de 40 vezes, para introduzir aspectos muito interessantes da matemática que não são cobertos nos currículos. Esses aspectos não são cobertos nos currículos. Então, vocês entrando aqui, vocês podem... Deve ter uma maneira de chegar nele. Não estou vendo, não vou ler inteiro, mas eu posso incluir. É só colocar Blucher, que é a editora, né? Editora Edgar Blucher. Só colocar Blucher, Setzer Matemática, vocês caem na página da Blucher, onde podem encomendar o livro impresso, o livro como e-book, e também podem encomendar na Amazon somente o impresso. Eu vi que na Amazon está mais barato do que na editora. Bom, então, eu estou muito curioso para ver qual vai ser a recepção desse livro, que foi um livro que foi escrito para entusiasmar as pessoas pela matemática. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês, fora as caricaturas, estão vendo? Esse aqui sou eu falando mal da televisão, sendo transmitido pela televisão. A primeira palestra que eu dei contra a televisão foi em 1972. Provavelmente o pai de muita gente aí não tinha nascido ainda. Esse aqui sou eu como Dom Quixote combatendo os meios eletrônicos, né? Não é que eu combato indiscriminadamente, eu combato principalmente a educação, né? Bom, aí se vocês olham aqui, o meu site tem um monte de coisas. Começa em inglês, depois vai para artigos em português, tem vários tópicos, não é? Tem recursos educacionais, certo? E vídeos de palestras que eu tenho dado. Essas são as palestras que já tem vídeo. Eu não sei se o Adolfo está gravando esta palestra. Se ele estiver gravando, a gente coloca aí. E as avaliações. Eu vou pedir para vocês fazerem uma avaliação no fim. A avaliação é esta aqui. Não é? Você gostaria que vocês preenchessem. Esse aqui é o endereço. Eu não sei se eles têm acesso a um chat, Adolfo. Se tiverem, talvez fosse o caso. Fosse o caso de você copiar agora esse endereço e colocar no chat. Esse é um endereço curto. O endereço do chat, propriamente dito, é enorme. Vocês olham aqui, né? Mas o endereço curto é esse. Né? Bom, ok, Adolfo? Copiou? Ok, eu vou colocar. Tá bom. Ok, então nós estamos na minha homepage. Agora, o que eu queria mostrar para vocês... Bom, primeiro que vocês podem se divertir aí com uma porção de coisas, inclusive aquele artigo que o Adolfo citou de uma palestra que eu nem me lembro mais quando é que eu dei, em Alagoas, em Maceió, que é o antídoto contra o pensamento computacional. Existe um artigo sobre isso. Bom, mas tudo bem, que eu recomendo para os programadores, principalmente. Agora, se vocês vêm aqui, isso aqui é um índice, estão vendo? Se vocês clicam em lista de palestras,
entrevistas e cursos públicos, vocês caem nesta página aqui. Tá vendo? Esta página. Aqui está a página das palestras que eu já dei, palestras que eu estou dando, que é esta aqui, que é 71, e as palestras que eu vou dar. Nesta de hoje, vocês podem ver, tem um resumo, as avaliações desta palestra feitas anteriormente por participantes. Vocês vão preencher, por favor, preencham o maior número possível, eu gostaria, preencham as avaliações. Eu esqueci de mostrar nas avaliações, há 3 coisas importantes. Aqui, o que aprendi de mais importante, qual foi a dúvida que ficou, e comentários. Se não me engano, o professor Adolfo andou usando isso, não sei se há muito tempo, andou usando essa minha técnica de fazer avaliação no fim de cada palestra, ou eu fazia no fim de cada aula. Então, por favor, façam essa avaliação. Eu já vou fechar isso aqui, não preciso voltar para cá. Agora, voltando para a minha homepage, se vocês pegam avaliações de palestras, vocês caem aqui, ó, nesta seção que tem avaliações de todas as palestras. O interessante das avaliações é ver o que os outros avaliaram, o que eles disseram, e os comentários que eu vou colocar, quando cabe, eu respondo perguntas e faço comentário sobre o que vocês falaram. Então, fica muito interessante, porque fica alguma coisa, digamos, em torno da palestra que foi dada, vocês veem uma porção de coisas escritas. Então, essas são as avaliações, e eu vou colocar logo que vocês preencherem, quem sabe amanhã já coloco aqui, já deve ter, cadê? A máquina de Turing, está vendo? Já existem várias avaliações de palestras anteriores, certo? Aliás, esta é uma palestra do projeto Embaixadores da Matemática. Estão vendo aqui? Vocês entram lá e vocês vão ver o que isso significa. Eu e colegas do meu instituto, e também fora dele, Adolfo, se você quiser entrar no projeto, você pode entrar. Nós estamos indo a escolas de segundo grau, de ensino médio e faculdades, para dar uma aula de matemática para entusiasmar os alunos pela matemática. E uma vez tive uma avaliação nessa palestra de uma menina que disse, não sabia que a matemática era linda, né? E isso aí é que gerou o título que eu coloquei no meu livro. A matemática pode ser, depende de como é apresentado. A matemática pode ser interessante e linda. Essa linda foi uma avaliação de uma aluna, de ensino médio. Bom, tudo bem. E aí, vocês veem, então, se vocês entram na página de palestra, vocês têm todos os links lá, aqui, inclusive formulário de avaliação dessa palestra, está o endereço curto do formulário de avaliação. Então, se vocês esquecerem, se não olharem o chat que o professor Adolfo colocou, vocês podem vir aqui e clicar e entrar no formulário, que eu vou deixar ativo durante alguns dias. Tá? Muito bem. Então, eu já vou fechar esta aqui. Então, essa foi a minha página de palestras, entrevistas, cursos públicos programados e dados. Certo? Se vocês colocarem Setzer palestras ou entrevistas, provavelmente vocês caem aqui. Bom, esta aqui isso aqui, apresentações de palestra em PowerPoint. Aqui eu tenho a lista dos endereços, porque todas as palestras que eu tenho dado, eu tenho feito um PowerPoint para uma apresentação em PowerPoint, por 2 razões. Primeiro, porque na minha idade, eu tenho 80 anos, na minha idade, de vez em quando ou de vez em sempre, dá branco. Então, eu tendo a apresentação, olho para a apresentação e vejo onde é que eu estava. Né? Quando eu faço alguma digressão, e vão ser muitas digressões. E aí vocês vêm aqui, vou fazer uma busca na página com Turing. Cadê a busca? Turing. Está aqui. A máquina de Turing com os computadores. Então, vocês veem, ontem eu já fiz uma atualização dela. Esse aqui é o endereço do PowerPoint. Então, aqui é outra maneira de vocês chegarem nele. Tá? Bom, então, acho que é isso tudo que eu queria mostrar do meu site. Eu vou fechar para não carregar, para livrar um pouco a CPU e a memória central, e vou voltar para a apresentação. Ok? Estou na apresentação. Não! Eu preciso novamente. Agora eu preciso entrar na apresentação propriamente dita. Vamos lá. Uma janela. Ok, aqui está a apresentação. Compartilhar a apresentação. Modo de apresentação. Adolfo, entrou o modo de apresentação?
Adolfo? Sim, entrou. Ok, então vamos começar a palestra. Então, essas aqui são as 3 perguntas que eu queria que vocês respondessem lá no formulário de avaliação. Eu ponho isso porque, em geral, eu peço nas palestras presenciais que eles façam isso num pedaço de papel. Minha esposa depois me edita e eu digito todas as avaliações. Dá uma trabalheira, mas eu faço isso. Bom, isso aqui é o que nós vamos ver, muita coisa, eu preciso correr um pouco, tá? Vamos ver o histórico. Inicialmente, o Leibniz, o famoso Leibniz, que foi um dos introdutores do cálculo diferencial, né? O Leibniz construiu em 1694 uma calculadora mecânica com características novas. O Pascal foi um dos que fez sua calculadora também. O Leibniz quis fazer uma calculadora, olhem que coisa extraordinária aí, no fim do século XVII, manipular símbolos e provar se uma sentença da lógica era verdadeira ou falsa, que só veio aparecer no meio do século passado com prova de teoremas, né? Bom, inspirado por Leibniz, em 1928, este sujeito aqui, quando é presencial, eu peço para as pessoas lerem, não tem dúvida, todos falam David Hilbert. Está errado, ele era alemão, a gente fala David Hilbert, né? Hilbert. E foi um dos matemáticos mais famosos que existiu, né? E ele propôs uma conjectura, o Entscheidungsproblem. Olhem como é que pode se fazer em alemão. Em alemão, a gente pode concatenar quantos substantivos quiser. E aqui são 2. Entscheidung é decisão, né? Escolha, decisão. Problema é problema. Então, é o problema da decisão, né? A gente pode fazer uma palavra imensa em alemão. Vou dar só um exemplo para vocês sem traduzir. Deixa eu me lembrar. Donauschiffahrtsgesellschaftskapitän Mütze-Haken-Spitze. Isso é tudo uma palavra só. E por isso é que se considera o alemão como a língua dos filósofos, porque eles podem inventar novas expressões concatenando substantivos à vontade. E é muito importante, aqui tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer, é muito importante vocês conhecerem línguas estrangeiras, porque cada língua tem uma estrutura um pouco diferente, principalmente para vocês se não for latina, né? E aí vocês começam a raciocinar de uma maneira diferente, né? Então isso é uma coisa muito importante, ter um pensamento mais flexível. Então, o Entscheidungsproblem, o problema da decisão que ele formulou é esse aqui. Todo problema matemático bem formulado tem solução. Então, ele formulou essa pergunta, essa questão, e eu fico em aberto se todo problema matemático bem formulado tem uma solução. E eu pergunto a vocês, uma equação do segundo grau sempre são em solução? Eu acho estranho que apareceu isso tudo junto, eu tinha colocado essa última linha com o clique, mas não tem importância. Bom, alguns podem dizer, não tem solução se eu dar uma raiz enfim, de raiz quadrada de alguma coisa negativa, mas a verdade é que isso dá, por exemplo, nessa equação, dá uma solução no campo complexo, no plano complexo. Então, é uma solução. Então, toda equação de segundo grau tem solução. Mas será que todos os problemas matemáticos têm solução? Né? Bom, o que acontece é que surgiu Alan Turing, que é esse moço simpático aqui, e eu não vou poder mostrar para vocês, porque estou na apresentação, mas depois eu mostro. Existe um livro, que eu tenho aqui ao meu lado, um livro do Hodges sobre o Turing, Alan Turing de Enigma. É um livro bem grosso, tem 580 páginas, e ele é um livro sensacional sobre o Hilbert, sobre o Turing, o que ele fez e os problemas que ele teve, né, que levaram ao suicídio. Então, o que ele disse? Ele mostrou em 1936 que a conjectura de Hilbert estava errada. Existem problemas matemáticos bem formulados para os quais não se pode dizer se tem ou não solução. São os problemas considerados, ditos indecidíveis, não se pode decidir, é uma coisa que se estuda na lógica matemática. E para demonstrar isso, Turing teve uma ideia absolutamente genial. Ele inventou uma máquina, que depois ficou chamada máquina de Turing, né? Que eu vou abreviar como MT, que é uma máquina abstrata, formal, matemática. Não é muito interessante ele ter inventado uma máquina, isso mostra, de certa maneira, uma tendência da humanidade.
Primeiro começa a se fazer pensamentos abstratos, etc., a ciência e tal, e aí se começa a pensar em termos de máquina. Então, em 1936 já, então ele bolou essa máquina. A gente pode construir certas máquinas de Turing com restrições, como eu vou falar para vocês, mas seriam extremamente ineficientes. Ninguém ia conseguir vender uma máquina de Turing, como vocês vão ver. Não, só que eu preciso chamar a atenção que não tem nada a ver com a máquina do filme O Jogo da Imitação, que foi feito sobre a história do Turing na Segunda Guerra Mundial. Lembrem que a máquina de Turing é de 1936. Na Segunda Guerra Mundial, Turing foi convocado pelo governo inglês para ver se decifrava a codificação de uma máquina que os alemães tinham inventado, de colocar alguma frase, virar uma manivela e ter uma codificação para ela, uma transformação das letras, certo? E ele tinha que ver se conseguia quebrar o código dessa máquina. E ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Fazendo análise estatística das palavras e das letras que aparecem em alemão e as letras e palavras que apareciam codificadas. Ele conseguiu descobrir e considera-se que isso foi uma das razões fundamentais para os aliados terem ganho a guerra contra os nazistas. E foram coisas incríveis que se passaram por causa disso. Eu não sei se vocês sabem que é muito penoso dirigir uma guerra. Por exemplo, eles decodificaram que os alemães iam bombardear um navio que estava indo do norte da África, um navio alemão, estava levando prisioneiros do norte da África, prisioneiros ingleses do norte da África para a Itália. Os ingleses decodificaram essa mensagem e não evitaram que os próprios aviões derrubassem o navio. Para quê? Para que os nazistas não descobrissem que eles tinham descoberto, tinham quebrado o código. Outra vez foi a cidade de Manchester, que ia ser bombardeada. Eles não avisaram a cidade justamente para que os alemães não percebessem que eles tinham decodificado. Aliás, quem decodificou foi o Turing, e ele teve que manter segredo disso o resto da vida. Ele não pôde falar sobre essa participação nesse serviço secreto deles. Bom, o que é a máquina de Turing? É uma máquina abstrata, como eu falei, formal, com a seguinte configuração. Ela tem uma fita que é infinita, estão vendo, aberta? E ela é dividida em células, quer dizer, é uma fita discreta. Eu tenho certas células, eu posso percorrer as células, só que elas não são enumeráveis porque são infinitas, certo? Posso começar num lugar e vou daí para frente, eu posso numerar para trás com -1, -2, etc. Nesse sentido, ela é inumerável, mas ela é infinita, tá? Então, ela é discreta. Existe uma cabeça de leitura e gravação. Duas palavras erradas na computação, como muitas palavras na computação são erradas, começando por informática, palavra completamente errada, porque o computador não processa informações, ele processa dados. Informação exige compreensão do receptor. Eu tenho um artigo só sobre isso, vocês podem ver: dado, informação, conhecimento e competência. É um artigo meu. Bom, enfim, mas eu estou usando o que se usa. Infelizmente, a gente tem que usar para todos compreender. Então, essa cabeça pode gravar ler um símbolo, na verdade não ler, reconhece um símbolo, ou grava tudo bem, grava um símbolo aqui na fita. E pode se mover uma casa para a direita ou uma casa para a esquerda. E isso é controlado por aquilo que se chama controle finito, né? O controle controla. Ele recebe aquilo que é reconhecido, decide quais são as transições que vão ser feitas, inclusive o que vai ser gravado e o movimento da cabeça. Então, vamos ver como é que isso se faz. O controle finito tem um número finito de estados, então essa máquina só pode estar em um certo número finito de estados. Eu coloquei aqui até SN. Ela estando no estado, por exemplo, no tempo T1, ela está no estado S2, né? Ela pode ir no tempo T2 para S3. Claro, de S2 passou para S3. Bom, ela estando no instante T1, certo? Né? Ela pode, quer dizer, veja, ela está sempre num estado só. Ela estava ou no estado S2 ou no estado S3. Mas estando no estado S3, ela pode
mudar de estado. No caso, eu estou dizendo que ela pode mudar para o estado S1 no instante T1. No instante T2, ela mudou. Antes estava em S3, no instante T2, ela mudou para o estado S1. Nós vamos ver tudo como isso é feito. Tá? Ela pode mudar para o próprio estado, que vocês podem achar uma coisa cretina. Já que está no S3, para que mudar para o S3? Vocês vão ver como isso é muito importante para o funcionamento, para a gente programar a máquina para fazer certas coisas. Então, no instante T1 estava com S3, no instante T2, estão vendo o instante aqui, T1 e T2, ela está no S3 outra vez. Então, ela fez a transição para o próprio estado. Bom, além disso, o controle finito verifica qual é o símbolo que está no cabeçote, né, a leitura do cabeçote. Se o símbolo fosse cerquinha, estando no estado SI, ele ia para o SJ. Se o símbolo é 1, ele vai para o SK. Como o símbolo é 1 aqui, ele vai para o estado SK quando fizer a transição de estados. Mas antes de fazer a transição, ele vai fazer outras coisas. O quê? Gravar um símbolo. Por exemplo, aqui, nessa transição, se tivesse a cerquinha, ele ia gravar uma cerquinha. Por quê? Porque, por definição, na hora que lê, ele apaga. Né? E aí tem que gravar outra vez se não era para apagar. É uma coisa meio cretina, mas assim simplifica tudo. Né? Fica tudo muito mais elementar. Aqui, nessa transição, como tinha o 1, que foi reconhecido, ele vai mudar 1 para X, 1 para X no próximo instante. Então, vocês veem que já mudou para X. Aqui o 1 estava 1, se ele tomar essa transição, ele vai mudar para X, mudou para X. O que mais que vai fazer? Vai fazer um movimento da cabeça. Aqui, se fosse essa transição, a cabeça ia para a esquerda, como é essa transição que foi reconhecida, porque havia o 1 embaixo do cabeçote, então ele vai fazer movimento para a direita, o que aconteceu? Ele estava aqui e fez um movimento para a direita. Depois de fazer essas 3 ações, está na hora de fazer a transição de estado. Aí ele vai para o estado SK. Perceberam, então? Quer dizer, cada transição de estado tem 3 ações mais a transição propriamente dita. Leitura, né, reconhecimento do símbolo, escolha qual é a transição por causa do símbolo, substituição do símbolo por um outro e o movimento da cabeça. Então, uma transição pode ser matematicamente definida por uma quíntupla ordenada. Um estado, digamos, o estado SI, a cerquinha de leitura, a cerquinha de gravação, o estado, o movimento da cabeça para a esquerda, que é essa aqui, e a mudança para o SJ. Aquela que nós tomamos foi a SI, leitura do 1, substitui pelo X, movimento da cabeça à direita e vai para o SK. Então, tudo isso pode ser representado pela quíntupla ordenada. Não posso fazer pergunta para vocês por que ordenada, mas aqueles que estão estudando computação certamente já enfrentaram isso, tanto na teoria da computação quanto na matemática. Ela é ordenada porque eu não posso trocar a ordem das coisas aqui, senão dá maior confusão. Né? Trocar esses não posso dizer que ele lê o X e grava o 1. O que é a leitura é esse segundo e a gravação é sempre o terceiro, está ordenado. Então, a gente pode sempre representar dessa maneira. Esse primeiro é o estado atual, o símbolo a ser reconhecido, o símbolo a ser gravado no lugar do reconhecido, movimento do cabeçote e o próximo estado. Então, essa aqui é a quíntupla ordenada. E há um estado inicial, isso cai do céu. A gente diz, olha, ela vai começar no estado SI, podia começar em qualquer estado, sempre 1. Né? E aí eu estou representando assim, quer dizer, uma flechinha que cai do céu. Né? Aí há um conjunto de estados finais, pode ser um conjunto. Né? Eu represento isso com 2 bolinhas. Né? Ok. Então, o controle finito pode ser definido por sua vez. Cada transição era uma quíntupla ordenada. O controle finito mais uma quíntupla ordenada, só que agora o conjunto de estados, o estado inicial, o conjunto de estados finais, o alfabeto de entrada, que é um conjunto finito de símbolos. Qualquer conjunto finito de símbolos constitui um alfabeto. Não sei se vocês sabiam disso. Né? Mas tem que ser bem definidos, matematicamente bem definidos, de modo que o alfabeto feito pelos índios com fumacinha não é um alfabeto, porque cada fumacinha não é bem definido. E isso aqui é a função multivalente de transição. Vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar para vocês porque a função é multivalente. E aqui eu estou mostrando que o SI é um elemento do S, é o inicial, o S, o conjunto dos estados finais é um subconjunto de todos os estados. A função de transição
leva um símbolo de entrada e um símbolo do alfabeto, no que um novo símbolo de entrada, que é o que vai ser gravado, o movimento da cabeçote, que é para a esquerda ou para a direita, e um estado para onde a transição vai ser feita. Então, essa aqui é a definição formal da função, e eu teria que dizer agora, colocar cada par de estado com símbolo de entrada e cada tripla mostrando o que vai ser feito durante a transição. Isso definiria a função completa. E o que é um processamento? Inicia com o cabeçote numa célula da fita e o controle do estado final em qualquer célula. Depois a gente determina qual vai ser. E o controle no estado inicial. Aí vão ser feitas as mudanças de estado segundo a função de transição, até que a máquina atinja um estado final ou um estado que foi atingido, não há transição definida. Por exemplo, eu tenho 3 transições, com X, Y e Z na cabeçote, e o que aparece lá no cabeçote é o símbolo W. Pronto, não há transição, ela tem que parar. Então, a gente diz que a máquina parou. Bom, vocês vão ver que isso é uma coisa muito importante. Bom, então, se a máquina está num determinado estado, o que o controle finito vai fazer? Escolhe a transição baseada no símbolo da fita, como nós vimos. Muda o símbolo conforme indicado na transição, movimenta o cabeçote conforme indicado na transição e passa para o próximo estado. Então, isso que é o processamento de cada estado. Certo? Portanto, vejam bem, o controle finito interpreta as transições. Ele não é um executor das transições, ele é um interpretador das transições. E é interessante vocês, não sei se algum professor já falou para vocês, que qualquer computador interpreta as instruções de linguagem de máquina. Primeiro interpreta, depois executa aquilo que a instrução diz que deve ser feito, ou especifica o que deve ser feito. Por exemplo, uma soma. Se aparece o código de uma soma, ele tem que ser interpretado para saber que é uma soma, não é uma subtração, não é um desvio, etc, etc. Depois de interpretar, aí é executado. Então, aquele ponto exe está errado, devia ser ponto int, devia ser interpreta, né? Mas não tem importância, é um detalhe que não leva a nenhuma consequência. Vamos dar um exemplo de máquina de Turing. Vamos verificar, esse é o exemplo que eu achei que era o mais simples, se alguém achar um exemplo mais simples, me avise. Verificar a paridade de um número binário. Aí, nas palestras presenciais, eu pergunto, quando é que um número binário é par ou é ímpar? Né? Quando não é de computação, olha, pessoal, tem uma dificuldade, esse é um erro muito grande. Sistemas numéricos, sistemas de numeração, deveriam ser dados no ensino médio, né? Talvez no último ano do ensino médio. E eu tenho uma palestra só sobre isso, que andei já dando para escolas, o pessoal se diverte muito, que eu faço um teatrinho quando é sistema binário, eu ponho cada um, né, por exemplo, 5 alunos, e o primeiro é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, etc. E eu faço eles abaixarem e levantarem para mostrar os números binários. É muito divertido. Mas tudo bem. Como é que a gente verifica a paridade? Eu não vou poder fazer pergunta para vocês, infelizmente. Eu espero que vários iriam responder. É só verificar o último algarismo à direita. Se for 0, é par. Se for 1, é ímpar. Por quê? Esse número aqui é 2 mais 8 é 9, certo? 1, 2, 4, 8. Então, esse aqui é 2 mais 8 dá 9. Desculpe. 2 mais 8 dá 10. Desculpe a velhice. 2 mais 8 dá 10. Então, o que eu quero? Quando verifica que ele é par, verifica que esse último aqui é 0, ele escreve par, a máquina vai escrever par, coloca a cerquinha depois do par e para. Claro, então, esse é o resultado. Nós queremos dizer que ele é par. Se for ímpar, que é o 11, 1 mais 2, 3, mais 8, 11. Se for ímpar, quer dizer, tem um 1 aqui, a máquina vai escrever ímpar na fita, colocar a cerquinha aqui e parar. Bom, espero que esteja bem claro qual é o problema. A máquina vai aceitar essa fita, o cabeçote vai começar aqui, no fim o cabeçote vai terminar aqui e vai ter escrito ou par ou ímpar, dependendo se o número acaba com 0 e 1. Né? Agora, eu vou contar até 100 para vocês bolarem como é que a máquina ia resolver esse problema. Como é que a gente poderia programar essa máquina? Eu faço isso nas
palestras presenciais, e as pessoas dão os palpites, né? Em geral, acho, a menos de algumas pessoas da área de computação, ninguém consegue acertar, né? E aí, eu vou contar até 100 para vocês pensarem. 99, 100. Bom, já vou dar a resposta, que é a seguinte, olha só, o cabeçote começa aqui. Então, eu começo reconhecendo uma cerquinha. Reconhecer a cerquinha, faço um movimento, gravo a cerquinha, faço um movimento à direita. Se for 1 ou 0, eu gravo o 1 ou o 0 que foi lido, né, para deixar como estava, e movo o cabeçote para a direita. O meu cursor sumiu aqui, né? É o problema de velocidade da CPU. Está usando 60% da CPU, assim não dá. Bom, enfim, o cabeçote está, então, embaixo do segundo 1, verifica que ele é 1 ou 0, vai para a direita, etc., até que o cabeçote... achei o cursor. Até que o cabeçote chega. Então, ele vai pulando todos, gravando os que estavam lá, para não estragar nada, até que chega na cerquinha. Quando acha a cerquinha, achou que é o fim do mundo, é o fim do número. Então, o que tem que fazer quando achou a cerquinha? Volta uma casa para trás, faz um desvio para a esquerda do cabeçote. Como estava em 0, né, ele vem para a direita, coloca um P aqui, vem para a direita, coloca um A aqui, vem para a direita, coloca um R aqui, e depois coloca a cerquinha escrevendo par. E aqui é a mesma coisa. Quando era 1, vai colocar um I, um M, um PAR e a cerquinha. Então, é assim que vai ser feito. E aqui está, eu descrevi, aliás, eu esqueci de dizer para vocês que vocês podem abaixar essa apresentação. Desculpe, a coisa mais importante que eu tinha que falar sobre no começo, esqueci. Essa apresentação está no meu site, é só vocês entrarem na lista de palestras, tem o link para a apresentação, na lista de apresentações, naquela página de apresentações, tem a lista para apresentação, e então vocês podem, no resumo dessa palestra, também tem o link para a apresentação. Então, vocês não precisam tomar nota de nada que eu estou mostrando aqui, desculpem só avisar agora, mas, por exemplo, não adianta vocês mostrarem, eu coloquei aqui por extenso, certo? Mas não precisa, foi aquilo que eu falei, mas vocês podem depois ler com calma quando baixarem a apresentação. Então, é assim que vai ser feito. Mas o que vai acontecer? Vamos começar nesse estado. Lembram que isso aqui cai do céu, o primeiro estado, o estado inicial. Como é cerquinha, que eu estou aqui, vai gravar a cerquinha para não mudar nada e vai fazer um desvio para a direita. Aí, olhem a utilidade do loop, da transição para o próprio estado. Olha, desculpa, eu vou desligar o telefone. Esqueci de desligar o telefone, já desliguei. Bom, muito bem. Aí, se for um 1, eu gravo um 1 para não estragar, vou para a direita e faço a transição para o próprio estado. Então, nesse estado, eu vou desviando por todos os 1s e por todos os 0s. Olhem a utilidade de ter esses desvios para o próprio estado. Claro, uma utilidade fundamental. Bom, agora, chegou não é nem 1 nem 0, é a cerquinha da direita. Então, gravo a cerquinha para não estragar, vou para a esquerda, volto para cá, e aí, se for 0, eu tenho o caminho de gravar par. Sempre vai desviando para a direita até ir gravando par e pondo a cerquinha depois do último R. Se for 1, ele toma este caminho, começando gravando I, o M do ímpar, e aí eu aproveitei, eu fiz uma otimização, aproveitei esse trecho aqui para gravar o A, E, o R e o D. Né? Então, vai ficar E, I, M, P, A, R, D. Claro? Entenderam? Então, eu fiz uma otimização aqui. Eu podia ter pego todo isso aqui e colocado aqui para baixo, não precisava ter reaproveitado. Né? Mas eu reaproveitei para mostrar como a gente pode otimizar a máquina, diminuindo o número de estados dela. Bom, aqui, essa é a máquina, né, é o diagrama de estados, como a gente chama, que, no fundo, está representando a função de transição. São todas as duplas ordenadas, estado com símbolo de entrada, e as triplas de
de saída da função, que é o símbolo que deve ser gravado, o movimento e depois a transição para o outro estado. Claro, diz qual é o próximo estado. Então, isso aqui está mostrando a função de transição, que nesse caso é monovalente, não é multivalente. Depois nós vamos ver o que é que significa. Aqui eu mostrei com comentários, olhem só. Ah, Adolfo, eu esqueci de perguntar para você uma coisa, vou perguntar daqui a pouquinho. Mas isso aqui, eu coloquei alguns comentários, estão vendo? É muito importante quando a gente faz uma máquina de Turing colocar os comentários, senão a gente tem que ficar decifrando o que queria dizer. Essa aqui simplesmente vai para o primeiro dígito, depois da cerquinha. Aqui pula os dígitos, 1 e 0. Aqui chegou na cerquinha, volta para o último dígito, e assim por diante. O último é 0, o último é 1, aqui grava par e aqui grava ímpar. Então eu coloquei comentários, certo? Vocês que estão no curso de computação, em ciência da computação, não sei se os seus professores são exigentes, eu era super exigente, eu dizia, vocês entregam um exercício de programa, tem que colocar, mas fazer uma abundância de comentários, eu quero tudo comentário, senão eu tenho que ficar decifrando o que é que vocês queriam dizer. Claro, isso não é legal. Presente é 1, quando não está presente é 0. Então, aqui eu tenho 3 mais 5 palitinhos. Isso aí vai dar 8 palitinhos. E como é que a gente quer que a máquina comece aqui nessa cerquinha, e aí ela vai varrendo, etc., vai processando e vai colocando o resultado. Como é que faz isso aí? Isso é muito interessante, porque entra um truque muito comum de programação, em especial a programação da máquina de Turing, né? Tem gente que diz, pega um e põe lá. Não põe, não existe essa cópia na máquina de Turing. A única coisa que existe é aquelas transições, né? Não existe mais nada. Então, o que a gente tem que fazer para fazer com que este 1 venha para cá? Bom, detecta que é 1, eu posso me mover para lá, põe 1 aqui e a cerquinha ao lado. Então, eu coloquei o primeiro 1. Agora, como é que eu vou saber, voltando, que eu já tinha passado já tinha feito, entre aspas, uma cópia deste para lá? Eu tenho que pôr uma marquinha aqui, então eu ponho um X. Quer dizer, eu venho para cá no começo, tem 1, ponho um X, venho para cá, no lugar da cerquinha ponho 1 e a cerquinha para o lado. Volto para o lugar do X, mudo o X para 1 para não mudar a entrada, eu quero que a saída seja assim, sem mudar a entrada. Aí vou para o próximo à direita. É 1, ponho um X, vou procurar a cerquinha, no lugar da cerquinha ponho 1, cerquinha para a direita e volto até o X. Ponho o X para 1 para refazer. Quando aparecer um mais, eu simplesmente continuo, não faço nada. Quando é 1, outra vez a mesma coisa. E assim eu vou para cada um desses, eu vou pondo 1 lá. Até que chegou igual. Quando chegou igual, terminou, né? Aí já está assim, claro, eu nem preciso fazer mais nada. Na hora que chegou igual, terminou, eu já estou com o resultado desse jeito. Então, essa história de pôr uma marquinha, na verdade, é uma gravação, é uma coisa, uma espécie de memória que eu estou colocando, dizendo, olha, aqui eu já passei, né? Agora eu preciso ir para o próximo, claro. Bom, então isso é uma máquina um pouco mais complicada. A terceira, que eu não vou nem descrever, verificar se uma cadeia de A's e B's tem o mesmo número de A's do que de B's, né? Nesse caso dá sim, nesse caso debaixo dá não, também um pouquinho mais complicado. Sempre a gente vai ter que usar essa questão de colocar marquinhas, e esse é um exercício muito interessante. Repetir os exercícios anteriores sem os delimitadores, sem as cerquinhas. Quer dizer, isto aqui está no meio da fita. Como é que eu faço para, enfim, se eu já tenho, digamos, a máquina de Turing que sai da cerquinha e faz a soma unária, como é que eu vou fazer se não tem as cerquinhas? Né? Então, é muito interessante também fazer essa pergunta presencial, não vou ter a chance. Né? As pessoas dizem, olha, você está aqui, vai para a direita até achar o número. Ah, é? E se a cabeça começar do lado direito, eu estou indo para a direita, nunca acaba, porque ela é infinita, certo? Eu entro num loop infinito. Então, eu tenho que detectar onde é que está o número no meio da fita. Então, como é que a gente faz? Partindo daqui da esquerda, eu pego, coloco um X, que ele não está lá, não é nenhum, nem mais, nem igual. Então, eu não estou dentro do número, eu não estou dentro do dado de entrada.
Aí eu coloco um X. Aí vou um para a direita. Tem teria que ser um para começar pela direita, não é? Tem eu coloco, eu já sei onde é que começa. Eu vou para trás, substituo o X por branco, que deveria ser, enfim, nada lá na casinha, lá na célula de entrada, e vou continuar da onde que eu, para a direita, até achar o número e posso executar. Se eu tiver, se ele estiver bem longe, eu vou colocando um X na direita, depois um X na esquerda, um X na direita, um X na esquerda, até que eu ache o número. Então, eu posso partir daqui, da direita, e eu acabo encontrando quando, de repente, eu chego no igual. Então, esse que é o truque, de colocar sempre e ir aumentando de 2 em 2, um X na direita, um X na esquerda, um X na direita, um X na esquerda. E depois que eu achei, eu já sei que está na esquerda, por exemplo, eu vou para a direita até achar o primeiro X, vou trocando todos os X pelo branco, né? E quando chegar no primeiro branco, eu volto até o igual. Então, assim a gente localiza qual é, onde está o dado de entrada. Bom, quais são as características da máquina de Turing? A máquina de Turing não calcula. A única coisa que ela faz é escolher, logicamente, uma transição baseada no símbolo de entrada, e aí muda o símbolo de entrada, move o cabeçote e passa para outro estado. É a única coisa que ela faz, não calcula absolutamente nada. Ela simplesmente faz as transições do jeito que a gente especificou. Ela nem mesmo copia. Nesse último exemplo, a gente não copiou os zooms, certo? Simplesmente gravou, percebeu que precisava ir para a direita, gravar um lá, depois precisava ir para a esquerda. Não é uma cópia. No fim, acaba sendo uma cópia, mas por programa. Não que a máquina copie, a máquina não copia. Né? E a memória da máquina é representada pelo que é gravado na fita, eu posso gravar o que eu quiser, ela é infinita, e pelo estado em que ela se encontra. Pode ser, ela pode ir num certo estado, eu posso, por exemplo, naquele caso do ímpar, não é? O ímpar grava o I, o M, depois chega no P, né? Aí naquele estado já se sabe que já ou não tem nada antes, ou tem I ou o M, quer dizer, o estado em si pode representar qual foi um certo passado da máquina. Então, a máquina é uma máquina discreta, ou também podemos chamar de digital. Tem um número finito, portanto, enumerável de estados, uma fita infinita repartida em células discretas. Na fita só pode ser usado um conjunto finito de símbolos, e aqui eu esqueci uma coisa. A função de transição, isso é a página 39, slide 39, função de transição, também é finita. Eu tenho tudo finito, a menos da fita. A fita é infinita. Então, uma máquina de Turing simplesmente manipula símbolos matematicamente. Por que matematicamente? Porque é tudo matematicamente bem definido. Claro, cada transição é bem definida matematicamente. E essa é a essência fundamental de qualquer computador, que no fundo é uma máquina de Turing com restrições. A memória é finita, é sempre finita. É a grande diferença, fora o fato de que o computador tem macro-instruções, ele não usa aquelas transições lá, já tem todos os circuitos para simular aquelas transições todas. Então, a essência fundamental é de uma máquina discreta, o computador. E, por exemplo, o computador não soma, ele combina símbolos para dar o resultado esperado para cada soma. Então, ela manipula símbolos, ele não faz uma soma. Ele combina os símbolos de modo que o resultado dá a soma esperada. Como fica claro no caso do exercício da somonora, não foi uma soma, não é? E a máquina de Turing é o arquétipo de todas as máquinas digitais. Essa é uma sugestão que me foi dada pelo Rogério Yokonishi Santos, que eu achei genial. A máquina de Turing é o arquétipo de todas as máquinas digitais. Então, quais são as diferenças da máquina de Turing para o computador? O computador tem sempre uma memória limitada. Né? Melhor, unidade central do armazenamento. Por que a palavra memória está errada? Porque nós usamos memória para aquilo que a gente usa para gravar em nós alguma coisa, certo? Por exemplo, um número de telefone, né? Enfim, alguma coisa assim, o nome de uma pessoa. Só que nós não sabemos como isso é feito, não se sabe como é que o número 2 é gravado no nosso cérebro, como é que ele é acessado, como é que a gente faz acesso ao número 2, né? Como é que interpreta o número 2, como é que usa, etc. e tal. E se vou ser rápido aqui, se vocês pegarem todas as representações possíveis do 2,
como, por exemplo, o 2 romano, o 2 em português escrito, né, com D-O-I-S, o due em italiano, dos em espanhol, tu em inglês, de em francês, dva em russo, stein em hebraico, acho que tem mais uma língua minha, o zwei em Yiddish. Tudo bem, então acabaram minhas línguas estrangeiras, mas se a gente podia representar todo. Aliás, eu e o Adolfo representamos o número 2 também, somos uma representação do 2. O que há de comum entre todas as representações do 2? O conceito puro do 2, que é o que a gente usa. Será que vocês já perceberam que se vocês escreverem 2 mais 3 igual a 5 em números, vai dar exatamente no mesmo se vocês escreverem em palavras, 2, palavra 2, mais em palavra, 5 em palavra, igual em palavra, não, desculpe, 2 mais 3 em palavra, igual em palavra, 5, dá exatamente na mesma. Se vocês colocarem 2 mais 3 escritos por extenso, vocês vão concluir que é 5, porque a gente usa o conceito puro dos números. Agora, o conceito puro, isso é muito importante, conceito puro dos números não tem representação simbólica. Escrever 2, né, como a gente escreve numericamente, é uma possível representação, não é o conceito, é uma representação do conceito. Ora, se o conceito puro do 2 não é simbólico, não pode ser representado simbolicamente, ele não pode estar gravado no cérebro, compreendem? Onde é que está o conceito puro dos números, ou das palavras, ou da porta, por exemplo? Olha, aqui na entrada da sala vejo uma porta. Quando eu digo que é uma porta, eu estou associando aquele objeto ao conceito puro de porta. Onde é que estão os conceitos? Estão no mundo platônico das ideias. Eles não são físicos. Nós vamos continuar. Então, a partir da máquina de von Neumann, que foi de 1945, na proposta para o computador EDVAC, que foi o primeiro computador, os dados e as instruções estão ambos na memória da máquina. Isso foi uma contribuição do von Neumann. Antes, as instruções eram separadas dos dados. Como houve calculadora de mão, calculadora de bolso, que tinha separado dados, antigamente tinha, acho que HP, tinha separação de dados e instruções. Né? Mas o von Neumann deu essa ideia de colocar instruções como da mesma maneira que os dados na memória. Isso deu um avanço fantástico para os computadores. E a memória corresponde à fita máquina de Turing, certo? Na memória. Só que aí ela contém as transições, que são as instruções do programa. Claro, na máquina de Turing a gente poderia pôr as transições em forma de texto, né? Como eu falei, as quíntuplas ordenadas. Então, os computadores têm macroinstruções, algoritmos implementados em circuitos para executar as funções mais frequentes, por exemplo, a soma, desvio, etc. Aliás, desvio é como se fosse desvio para um outro estado, não é? A gente podia associar aquelas transições, aquelas quíntuplas, como uma linguagem parecida com a Assembler. Só que cada instrução tem um desvio para uma outra instrução, né? E cada instrução tem um rótulo, tem um label. Bom, mas tudo bem, vamos em frente. É como se uma máquina Turing ativasse uma outra para executar uma certa função. Então, quando eu quero fazer uma soma, eu chamo uma máquina Turing que faz soma, então não preciso me preocupar com a soma, certo? E é assim que os computadores funcionam. Só que não são máquinas de Turing, né? São circuitos que já implementam as coisas mais eficientemente. E assim, essa máquina, quando ela ativa, manda os argumentos e depois recebe os resultados tudo na mesma fita. A gente pode, nós vamos ver depois que a gente pode ter duas máquinas de Turing usando uma fita só. E o que o computador pode fazer? Apenas manipular símbolos discretos. Lembra qual é o título da palestra? O que o computador pode e não pode fazer? Ele só pode manipular símbolos discretos. Não pode fazer nada além disso. Tudo que a gente quiser colocar no computador tem que transformar em símbolos discretos, aos quais a gente pode associar números. Já que são discretos, eu posso associar um sistema numérico. Certo? Por exemplo, todas as nossas letras, 23 letras, mais os 10 dígitos decimais, etc. E tal. Bom, mas enfim, esse seria o alfabeto de entrada. Qualquer problema, e mais os símbolos, né, mais, menos, etc. Qualquer problema resolvido no computador tem que ser expresso como manipulação de símbolos. Não é? Os cálculos matemáticos são um caso particular, também são manipulações de símbolos. Toda a matemática é simbólica.
fora a geometria, toda matemática é simbólica, ela é expressa por meio de símbolos, certo? Né? Só que a matemática tem que ser discreta. Eu não consigo colocar na máquina de Turing em nenhum computador a noção de contínuo, a noção de número real, que é um contínuo. Né? Não consigo colocar a noção de infinito. Eu posso colocar no computador o maior número que eu consigo representar numa palavra do computador. Isso, por definição, vai ser meu infinito. Mas não é o infinito que a gente usa. Certo? Aliás, eu tenho uma palestra só sobre infinito, que eu tenho dado para colégios, para escola. Muito interessante, se chama O Surpreendente Infinito na Geometria, nos conjuntos de números e na física. Eu estou terminando de escrever o meu próximo livro sobre esse assunto, né, sobre infinito. Bom, vamos ver o que o PC... desculpa, eu quero falar agora quantos tipos de instruções tem uma máquina de Turing. Um PC, esse que vocês estão usando aí, pode ser Apple, tem centenas de tipos de instruções. Por exemplo, tem soma com 8 bits, né? Soma de 16 bits, soma de 32 bits, soma de 34, subtração, multiplicação, divisão, tem números em ponto flutuante, né? São centenas de instruções, todas as instruções de desvio, verificando o que está no registrador, tem as instruções de exceção, é um monte de instruções, são centenas. E quantas instruções tem a máquina de Turing? Eu queria muito que vocês pensassem um pouco nisso. Vou contar até 100, hein? 98, 99, 100. Muitas pessoas dizem assim, tem 5 instruções. É aquela quíntupla, né? Tem 5 instruções. Né? Outros dizem, tem tantas instruções quanto você colocar no programa. Na verdade, a máquina de Turing tem um só tipo, porque eu estou falando de tipo. Certo? Soma de 16 bits no PC é um tipo. Posso colocar um número enorme de somas, dependendo dos endereços que eu vou usar. Mas é um tipo só. No caso da máquina de Turing, é um único tipo, que é a quíntupla ordenada, que eu já mostrei para vocês. O estado atual, a singularidade, isso aqui é a instrução. E não existe outro tipo de instrução na máquina de Turing, somente esse tipo de instrução. É muito curioso, quando eu descobri isso, eu fiquei pensando, será possível? Ninguém percebeu isso, porque eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ninguém percebeu. De fato, vocês entrem na internet com a máquina de Turing, vocês não vão ver uma observação desse tipo, porque a máquina de Turing tem um único tipo de instrução. Agora, a pergunta que poderia surgir é o que é que pode ser feito com esse único tipo de instrução? Então, nós vamos entrar na tese de Church-Turing. Alonso Turing foi um famoso lógico americano e ele, junto com o Turing, introduziu essa tese. Por que tese? Não é teorema, não se pode provar. Se existe um algoritmo para calcular uma função matemática, essa função pode ser calculada por uma máquina de Turing. Essa máquina de Turing, qualquer função matemática para a qual a gente dá um algoritmo, certo? Teria que definir o que é um algoritmo, na sequência finita de passos, cada passo matematicamente bem definido, lembram? E, além disso, se for algoritmo, a execução tem que terminar, senão é um semi-algoritmo. Mas isso é uma outra história. Então, com a máquina de Turing, pode-se fazer qualquer processamento interno de dados que um computador faz, né? E pois isso equivale a calcular uma função matemática. O que um programa faz? Ele recebe dados de entrada e dá dados de saída. É uma função matemática. Pode ser também considerado um teorema. Ele prova que o programa, né, se ele está bem, se ele não tem erro, prova que dados de entrada, ele produz aquele dado de saída. Então, é uma função matemática. O computador é uma máquina de executar funções matemáticas. Os usuários, em geral, não percebem isso, não sabem disso. Que eles estão, quando eles dão qualquer comando, dão um endereço na internet, apertam uma tecla, eles estão produzindo a execução de uma função matemática de manipulação de símbolos dentro do computador. Então, eles são obrigados a pensar matematicamente. Não é com as fórmulas usuais, nem geometria, mas é um pensamento matemático. Bom, então, portanto, um só tipo de instrução permite que se faça qualquer processamento de dados. Essa é uma outra das essências dos computadores. Eles podiam ser reduzidos a um só tipo de instrução.
Agora, é interessante a gente notar que não há, vejam bem aqui, se existe um algoritmo para calcular uma função, ela pode ser calculada numa máquina de Turing. A gente podia pensar o seguinte: será que existe uma outra máquina abstrata mais potente do que a máquina de Turing? Não existe. Qualquer máquina que a gente bole, por exemplo, uma máquina de Turing que usa duas fitas, né, com duas cabeças. Só que aí tem que dizer qual é a cabeça que vai usar. Claro, é mais um símbolo mais um único símbolo naquelas quíntuplas que vai virar a sextupla para a transição. Então, qualquer variação da máquina de Turing, né, certo? Então, com duas fitas, é muito fácil provar que isso é equivalente a uma máquina de Turing tradicional. É só mostrar uma máquina de Turing tradicional que implementa exatamente isso, certo? É só estender a fita, que é infinita, e fazer duas partes, uma parte para uma máquina, outra parte para outra máquina, certo? E dizer qual é a parte que a gente tem que usar e sair catando essa primeira parte, que podia ter um símbolo aqui para começar, e essa é um outro símbolo para começar. E assim vai executando. Posso ter dois controles finitos com dois cabeçotes na mesma fita. Com isso, eu faço duas máquinas de Turing repartir a mesma fita. Então, uma pode gravar e a outra leu o que a primeira gravou. Só que aí tem que dizer para qual que vai passar o controle. Se passa o controle para essa, passa o controle para aquela outra. Também tem que estender as quíntuplas para serem sextuplas ordenadas. Bom, o que é uma máquina de Turing universal? É uma máquina, um conceito muito importante que foi introduzido pelo Turing. É uma máquina que aceita na ferrugem, que aceita a fita, a descrição de uma máquina de Turing. Como é que eu coloco uma máquina de Turing numa fita? Eu colocar a lista, primeiro, qual é o estado, o nome do estado inicial, né? É um símbolo. Depois eu coloco todas as quíntuplas ordenadas, talvez separando por algum símbolo, uma cerquinha, seja lá o que for. E aí, no fim, eu coloco, por exemplo, os estados finais. E aí eu posso fazer uma máquina que lê essa descrição da máquina, e também coloco os dados que eu quero depois. E eu vou fazer a máquina T usar essa descrição e simular o funcionamento da máquina U. E isso sempre pode ser feito. Qualquer máquina de Turing pode ser simulada por uma outra máquina de Turing. Essa máquina de Turing aqui, que simula qualquer uma outra, né, é chamada de máquina de Turing universal. Não deixa de ser máquina de Turing. E a mesma coisa se passa com computadores. Dado suficiente capacidade de armazenamento e tempo, que vai ficar mais lento, qualquer computador pode simular qualquer outro computador por meio de um programa emulador. O emulador é um imitador, é um simulador. Certo? É o que se chama tradicionalmente na computação de emulador. Então, é um grande erro uma empresa como a IBM fazia com o 360 e o 370, ou a Intel faz com o PC, na minha opinião, é um grande erro ficar fazendo novas versões da máquina compatíveis em linguagem de máquina com as anteriores. Com isso, a gente herda os vícios das máquinas anteriores. O que devia haver um programa simulador ou um conversor, simplesmente, para a nova máquina. E aí a máquina poderia ir evoluindo. Claro. Então, o PC herda um monte de problemas, um monte de coisas ineficientes que foram feitas nas primeiras versões dele. Bom, então, desculpe. Então, os computadores também são máquinas universais. Na verdade, qualquer máquina digital com capacidade de processamento suficiente, de memória suficiente, pode simular qualquer outro. Então, é mais uma essência fundamental, que os computadores são máquinas universais, como as máquinas de Turing. Agora vem uma pergunta filosófica. O ser humano é universal ou individual? Novamente, é uma coisa que eu converso nas palestras presenciais, não vou ter chance aqui, é uma pena. Mas eu vou perguntar para o Adolfo, sendo que eu já tenho a impressão que eu sei o que ele vai responder. O que você responderia, Adolfo? O ser humano é universal ou individual? O ser humano é individual. Você poderia provar que ele é individual? Não sei. O Adolfo embatucou. Então, eu vou provar para você que é individual. Bom,
E, por exemplo, um exemplo, os pensamentos podem ser objetivos e universais. A matemática, desculpem, tem gente fazendo reforma no apartamento de cima, espero que não atrapalhe muito o ruído. Vocês podem imaginar que tem um dentista em cima. Bom, ok. Os pensamentos podem ser objetivos e universais. Toda matemática é universal. Todos compreendendo o que cada enfim, símbolo, cada função significa, todos compreendem da mesma maneira. Ela é universal. Mas também, por exemplo, se eu apontar para o Adolfo, para a entrada da sala onde ele está, ele vai dizer, lá tem uma porta. Isso também é universal. Todos vão achar que aquilo é uma porta. O Adolfo não ia achar que é uma fralda, ele vai dizer que aquilo é uma porta. Ele está associando com o conceito universal de porta, ele não está dando a descrição daquela porta, ele está dizendo que aquilo é uma porta, ele pertence à categoria aristotélica das portas, pertence ele tem uma ligação com o conceito de porta. Por trás de cada coisa no mundo existe um conceito, que não é físico, né? Bom, por que é individual? Porque agora, os pensamentos podem ser objetivos e universais, mas eles podem ser individuais, certo? Anteontem eu fui nadar, vejam o que é velhice. Estava carregando uma prancha grande, né? E, em vez de fazer a curva na beira da piscina, não sei por que eu fiz a diagonal, caí na piscina, bati o meu joelho e até agora ainda está doendo quando eu ponho a mão. Né? Doeu horrivelmente, assim mesmo, não doeu na hora, eu consegui fazer meu treino de natação de 50 minutos. Mas depois começou a doer à noite, estava incrivelmente dolorido, e aí com pomada, etc., eu consegui, agora não sinto mais, a não ser que me movo. Então, mas tudo bem. A dor que eu sentia no joelho, é o que sinto quando eu aperto, é absolutamente subjetiva, é minha, não é? E eu posso pensar nessa dor, então eu estou pensando numa coisa subjetiva. Então, os pensamentos podem ser objetivos, por isso que eu coloquei podem ser objetivos, universais. Mas existem pensamentos individuais. Agora, olhem sensações e sentimentos. Olha, eu senti dor. Adolfo, você não podia sentir a dor que eu senti. Só eu conseguia sentir aquela dor, entendeu, Adolfo? Adolfo, suponha que você coma um caqui. Ele pode estar verde ou maduro. Se ele estiver maduro, você vai sentir a sensação do caqui maduro. Se ele estiver verde, você vai sentir a sensação daquele grudento, aquela coisa horrorosa do caqui verde. Certo? Só você consegue sentir a sensação. Nas palestras presenciais, eu peço para alguém simular, né, fingir que está comendo um caqui. Eu digo, só o fulano, só o Adolfo está sentindo a sensação do caqui que ele está comendo. Eu não consigo sentir a sensação dele, é absolutamente individual e subjetiva, é só dele, não é objetivo. Ele pode descrever, está doce, e daí? Não é o gosto do caqui. Pensem um pouco, suponham que vocês estão andando na rua e encontram um marciano que acabou de chegar na Terra. E ele nunca comeu caqui no mundo. Suponho que ele fala português. Experimentem descrever para ele o gosto de um caqui. É impossível. A gente só consegue conhecer o gosto de um caqui, a sensação do paladar do caqui, comendo caqui. É a única maneira. E isso é puramente individual. E o Adolfo comeu um caqui doce, caqui maduro. Espero que ele goste de caqui, acho que todos gostam, né? Então, gostou do caqui, muito bem, isso é um sentimento. Gostar ou não gostar é um sentimento, não é uma sensação. A sensação foi do gosto do caqui. Sentimento é a reação que ele vai ter de simpatia ou antipatia pelo caqui. Se não gostou, é antipatia, se gostou, é simpatia. Mais básico ainda, atração e repulsa. Gostar ou não gostar, se gosta, tem atração, se não gosta, tem repulsa. Mas tudo isso é puramente subjetivo e individual, né? Aqui é o caso do caqui. Sabe por que eu uso caqui? Segurem-se. Sabe o que eu usava no começo, nas minhas palestras? Banana. Eu achava que banana é a fruta mais comum no Brasil. Vocês não vão acreditar, no meu instituto começaram a me xingar dizendo que eu estava usando um símbolo fálico. Imaginem só, justo eu, né, Adolfo? Então eu mudei para o caqui, por isso que eu uso caqui. Bom, então altera a sensação do gosto caqui, a pessoa gosta ou desgosta, o sentimento, a simpatia, a antipatia, a atração, a repulsa. Tudo isso aqui é individual. Com
como as máquinas digitais ou não são objetivas universais, inclusive as não digitais, a geladeira que eu tenho, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Uma outra geladeira feita no mesmo dia, com o mesmo projeto, mesmas máquinas que produziram, etc. Se colocar enfim, a temperatura num certo valor, a minha digital num certo valor, vai dar uma pequena diferença entre uma geladeira e outra. Mas não é isso que dá individualidade, porque o projeto, a construção, a cor, etc., é tudo a mesma coisa. As máquinas todas são universais. As máquinas digitais nós já vimos que são universais. Então, como sensações e sentimentos são subjetivos e individuais, eu tenho uma conjectura: as máquinas jamais terão sentimentos e sensações. Jamais. Né? Precisa deturpar o que é uma sensação ou um sentimento para dizer que eu posso colocar isso dentro de uma máquina. É possível, eu posso chamar de sensação, sei lá, não sei, alguma coisa entre 0 e 4, por exemplo, dizer eu estou com sensação 0, ou estou com sensação... Aliás, os psicólogos fazem isso na psicometria, você está gostando, não gostando é 0, não gostando é 0 e gostando é 4, e tem os intermediários, certo? Isso é psicometria, mas isso não é sentir, obviamente. Esses filmes, Artificial Intelligence, do Spielberg, e o Bicentennial Man, do Columbus, são besteiróis, porque em ambos os casos tem um robô, no caso de Artificial Intelligence, aquele robô menino, certo? E no Bicentennial Man como é que se chama? Robin Williams, que faz o papel de um robô, né? Uma família que em 200 anos vai fazendo cada vez robôs mais aperfeiçoados, até que o último, que é o Robin Williams, tem sentimentos, né? E aí acontece uma mensagem muito interessante, porque ele tem tantos sentimentos, ele carrega a bateria durante a noite. Né? Ele tem tantos sentimentos que ele se apaixona por uma moça. Só que essa moça fica com câncer e vai morrer, e ele quer morrer também. Olhem que mensagem. Pelo fato dele ter sentimento, ele não suporta a dor de perder a namorada, e ele também quer morrer, só que não pode morrer. Bom, e os dois são besteiróis profundos. Além desse, por exemplo, no Artificial Intelligence, aquele menino robô fica dentro de um mar que, se não me engano, invade Nova York, fica lá dentro durante 1000 anos, a bateria não gasta e ele não enferruja. Sabe, eu não suporto filmes de ficção científica por causa dos besteiróis. Mas me pediram para assistir esses dois. Foi muito bom, porque eu posso usar esses dois como contra-exemplo. Bom, agora, vamos voltar para o Entscheidungsproblem, o problema da decisão. Lembram a conjectura do Hilbert? Todo problema matemático bem formulado pode ser resolvido. Com a máquina Turing, o Turing provou que existem problemas bem formulados matemáticos que são indecidíveis, não se sabe o que tem. Como é que ele fez? Ele mostrou que não existe uma máquina Turing universal que receba como entrada qualquer outra máquina telinha e prove que telinho para ou jamais para quaisquer dados de entrada. Não dá para decidir se para ou não. Como é que ele provou isso? É o famoso halting problem, problema da parada. Então, aqui eu tenho uma descrição como texto, vocês podem depois olhar, não precisa, eu tenho uma descrição imagética aqui. Então, vamos supor que a máquina de Turing T2, que é universal, receba na fita a descrição da máquina T1, né? A descrição da máquina T1. Aí ela faz um processamento misterioso e descobre que a máquina T1 ou ela para ou não para, e grava na fita de saída para ou não para. Compreender? Quer dizer, deduz que T1 não tem nenhum loop infinito para qualquer dado de entrada, ou tem um loop infinito, para ou não para. Então, isso está bem definido. Não sabemos como ela faz, certo? Mas é isso que ela tem que fazer. Ela tem que gravar, tem que receber, tem que processar de alguma maneira e tem que gravar para ou não para. E aí vem o seguinte: suponha que haja uma outra máquina T3 que dá como saída a descrição de uma máquina T1 na fita. Aí ativa a T2, nós já vimos como duas máquinas de Turing podem usar uma fita só, lembram? Então a T3 ativa a T2 e a T2 ativada lê a descrição da T1, que é uma terceira máquina, a T1. Aí, como antes, ela examina a T1 e deduz que ela para ou não para.
e grava na fita. Aí ela ativa a T3, aqui ativa a T3 lê a fita, então lê que para ou lê que não para. Se a T3 lê que não para, ela pega e volta para o início da execução, para o estado inicial. Se ela lê que não para, ela para. Então, tudo perfeitamente bem definido. Se tiver escrito para, né, ela pega e volta para o início, da transição para o estado inicial. Se está escrito não para, ela pega e para. Né? Entra no estado final sem nenhuma transição saindo dele, por exemplo. Claro, agora vem o grande truque que é muito usado na lógica matemática, né, para funções. O que é que a gente vai fazer? Olhem só, como é que era a T3 gerava a T1, a descrição da T1 que era lida para a T2. Só que agora a T3 vai gerar a própria T3. Perfeitamente possível. Grava na fita toda a T3. Ela já podia ter na fita a descrição dela, ela simplesmente manda essa descrição para a T2. Certo? Muito bem. A T2 é ativada, examina a descrição da T3 e deduz que para ou não para, porque é isso que a T2 sabe fazer. Para ou não para. Claro. Aí o que acontece? Né? Ela pega e ativa a T3, depois de dar saída para e não para. Aí a T3 pega, se a entrada, a saída era para, ela pega e volta para o início, então não parou. Se ela lê que não para, ela pega e para. Mas espera um pouco, isso é uma contradição, porque aqui estava escrito que a T3 não para qualquer dado de entrada, a T2 conclui que a T3 não para nenhum, ou ela para qualquer dado de entrada, e aqui ela não parou, porque voltou para o início. Isso é uma contradição. Onde está a contradição? Na T2, a programação da T2. Esse que é o problema. Porque todo o resto que é a T3, a gente pode imaginar as instruções perfeitamente, certo? Agora, a T2, claro, a gente não consegue imaginar, não existe a T2. Não existe uma máquina que consiga fazer isso. E com isso ele mostrou que existem problemas bem definidos, que é o problema da parada, aceitar uma máquina, a descrição da máquina em Turing e deduzir se ela para ou não para. Claro? Então, não existe a T2. E com isso ele provou que existem problemas matematicamente bem definidos, que são indecidíveis. Claro? Para isso que ele bolou a máquina de Turing, minha gente. Imagine que coisa extraordinária. Né? Vai bolar uma maquineta abstrata para resolver um problema matemático. Claro? Bom, isso também, então, existem problemas matematicamente bem definidos, que não tem solução, é problema de indecibilidade. Isso também vale para programas de computador. Por exemplo, computador, esse é o problema, uma máquina de Turing restrita. Se a máquina de Turing não consegue resolver, uma máquina restrita vai... Qual é a restrição? Fita finita. Né? Evidentemente, não vai conseguir resolver menos ainda. Claro? Então, o computador não pode resolver todos os problemas matemáticos. Eu falei para vocês, computador não pode, nunca vai ter sentimentos e sensações que nós temos. É o que ele já não podia fazer isso, ter sentimentos e sensações. Ele também não pode resolver todos os problemas matemáticos. Né? Muito bem. Agora vem a questão da inteligência das máquinas que o Turing abordou. A pergunta que ele se pôs, as máquinas podem ser inteligentes? Aí ele disse assim, olha, isso é mal definido, nós não sabemos o que é inteligência. Eu estou dizendo aqui, depende do critério de inteligência. Por exemplo, se vocês dissessem, jogar xadrez bem é ser inteligente. Bom, isso é um critério de inteligência. Certo? Ganhar toda partida, como existe aquela máquina, né, AlphaZero, que ganha de todas, qualquer outra máquina, é uma máquina que a gente poderia considerar super inteligência em jogar xadrez. Agora, peça para jogar tênis para ver o que vai acontecer. Né? Quer dizer, depende do critério de inteligência. Ou fazer palavras cruzadas. Pode ser que essa máquina não foi programada para isso. Pronto, não é inteligente para fazer palavras cruzadas, como minha esposa, que adora fazer palavras cruzadas, e eu não adoro, não sei fazer. Faço muito mal. Bom, então, eu não tenho inteligência para palavras cruzadas, minha esposa tem. Então, depende do critério de inteligência. E veja o meu artigo, onde eu trato de todas essas coisas, inteligência artificial ou imbecilidade automática.
Não sei se foi essa a palestra que você assistiu lá em Maceió, Adolfo, mas tudo é uma palestra antiga. Mas tem um artigo completo em inglês também lá no meu site. Jogar xadrez eu já falei para vocês. Eu fiz um artigo sobre isso logo que o Kasparov perdeu do Deep Blue, o torneio. Em síntese, ninguém, né, todo mundo dizia, a máquina suplantou o ser humano. Ninguém percebeu que o Kasparov, se não me falha a memória, ganhou no último torneio com o Deep Blue. O primeiro foi com o Deep Thought, né, mas aí a IBM, os técnicos da IBM ficaram um pouco mais modestos e puseram a máquina, o nome da segunda máquina, Deep Blue, onde eles tiraram todas as estratégias. O que a máquina tinha era, ela fazia milhões, acho que 400 milhões de testes de lances para frente, mas centenas de milhões de testes para frente no tempo alocado. Tá? E tinha gravação de um monte de situações de xadrez e verificava se aquela situação no tabuleiro já tinha ocorrido. Bom, isso era aquela máquina que não usou machine learning, outra palavra completamente errada. Máquina não aprende, máquina calcula parâmetros para mudar o comportamento do algoritmo. Isso não é aprendizado, será possível, né? Isso é mais uma embromação, mas deixa para lá. Então, em machine learning, agora a AlphaZero usou machine learning, ficou jogando contra si próprio, e aí desenvolveu, enfim, um algoritmo infalível, né? Ganha todas as partidas. Bom, e ninguém percebeu que o Kasparov ganhou uma partida, empatou mais uma e perdeu duas, se não me falha a memória, ou empatou duas e perdeu mais duas, perdeu duas. Acho que foram isso, qualquer coisa assim. Quer dizer, a máquina ganhou duas e ele tinha ganho uma só. Bom, o que aconteceu foi que, imagine, ninguém fez a pergunta que eu fiz. Como é possível um ser humano que... puxa, não sei se esse barulho está atrapalhando você. Como é possível que um ser humano que calcula 10, 20 lances para frente, no máximo, pode ganhar de uma palavra que calcula 400 ou 6 centenas de milhões de lances para frente? Sabe qual é a resposta? O Kasparov não calculava. Ele olhava para o tabuleiro e tinha intuição de qual era o lance correto. E aí, certamente, ele verificava, calculando se o lance correto que ele intuiu era bom mesmo ou não. Quer dizer, ele não calculava. Por isso que ele ganhou uma partida, por isso que ele conseguiu empatar mais uma ou duas. O que deixou os técnicos, quando ele ganhou o primeiro torneio, os técnicos ficaram abobalhados. Como é possível uma pessoa ganhar o torneio? E é interessante que eles tiraram todas as estratégias porque os grandes mestres de xadrez não conseguem dizer como eles têm a intuição. Não sabem o que... Não se sabe. Intuição é um ato anticientífico. Não se pode descrever o que é uma intuição. Bom, vamos em frente. Aí o Alan Turing diz, bom, não sabemos o que é inteligência, vamos ver capacidade humana. Aí ele bolou o teste de Turing, que ele chamou de imitation game. Imitation game pelo seguinte, havia um jogo social que era feito lá na Inglaterra e que eu recomendo vocês jogarem quando puderem se encontrar novamente com a família e os amigos, que é o seguinte, coloca-se um homem e uma mulher, cada um num lugar, num quarto, né? Uma pessoa vai fazer perguntas para um quarto ou para o outro, sem saber onde está o homem e a mulher. Um despachante, uma quarta pessoa, vai levar as perguntas por escrito para um e para o outro e traz as respostas por escrito para aquele que está perguntando. E a ideia é que essa pessoa que está perguntando descobre em que quarto está o homem, em que quarto que está a mulher. E é interessante que havia uma única restrição. As mulheres sempre respondem a verdade. Os homens podem mentir. Naquela época, né, 1950, todas as mulheres na Inglaterra eram honestas. Tá? Muito bem. Qual foi o teste de Turing? Ele mudou o imitation game e ele mudou esse jogo, que ele acabou chamando de imitation game, colocando uma pessoa num quarto e um computador no outro.
E a ideia é que uma pessoa, por meio de uma teletypewriter, naquela época não havia teclado assim, ele fazia perguntas para a pessoa ou para o computador e recebia respostas. E tinha que descobrir qual era o computador e qual era a resposta. Quando o computador, quando a pessoa não conseguisse descobrir quem é o computador e quem é a pessoa, né, respondendo as perguntas, o computador tinha chegado à mesma capacidade intelectual das pessoas. Só que, obviamente, isso depende de quem está fazendo perguntas. Se é uma pessoa muito burra, vai fazer perguntas muito elementares e o computador é capaz de descobrir. Agora, se for uma pessoa com muita cultura, etc., é capaz de fazer perguntas que o computador não vai conseguir descobrir. Bom, existe um concurso anual, que é o Leibniz Prize Competition. Vocês podem entrar com o Leibniz Prize, né? E vocês vão poder simular, e eu fiz isso, vou mostrar para vocês. Eu coloquei e joguei contra a máquina. Tá? Bom, olhem só o meu resultado. Eu fiz um chat com essa máquina Mitsuko, que venceu o Leibniz Prize de 2013, e todos os Leibniz Prize entre 2016 e 2019. Agora, olhem só o que eu fiz, gente. Entrei lá, a máquina exibiu Hello. Aí eu perguntei, você sabe onde fica o País das Maravilhas? Olhem só que resposta. Está num livro por Lewis Carroll. É isso, Alice no País das Maravilhas. Você acertou 100%. Com essas duas eu não podia descobrir. Agora, olha o que eu perguntei. In what continent is Wonderland? Em que continente que está o País das Maravilhas? Olha a resposta. Eu não ouvi falar desse país, mas há muitos países na África. Será que eu vou adivinhar que está na África? Vocês perceberam? Duas perguntas eu fiz e logo descobri que era um computador. Percebeu? Perceberam? Então eu volto para a transparência diante. Não há nenhuma esperança que um programa passe o Turing Test. Né? Este livro, é uma pena, eu não posso mostrar para vocês, mas eu estou aqui com o livro do Ray Kurzweil, que foi um best-seller, The Age of Spiritual Machines. Olha que coisa horrível, um título desse, A Idade das Máquinas Espirituais. O cara não tem a mínima noção do que é espírito. Bom, quando os computadores vão exceder a inteligência humana? E ele calcula, acho que para 2000, já não me lembro mais. Ele calcula, não me lembro mais. Mas, enfim, para algum ano aí ele calcula. E qual é o cálculo que ele faz? O livro inteirinho é baseado no que ele estima que seja o número de cálculos feitos por cada sinapse do cérebro. Isso é 1 trilhão, alguns trilhões de sinapses, certo? Foi no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, que descobriram que havia, acho que é o último número, 86 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses, as conexões entre eles. Bom, aí ele calcula, ele diz que faz tantos cálculos possíveis, mas ele não diz que cálculos são que cada sinapse faz, e ninguém sabe. Então, o livro inteiro é baseado nessas estimativas de alguma coisa que ele não sabe o que é e não consegue descrever o que é. Você perceber? É assim que os caras fazem pseudociência. Né? Bom, o Turing foi essencial para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu ainda estou falando de inteligência. Ele foi idealizador a máquina, Enigma, etc. E tal, como eu falei para vocês, não tem nada a ver com a máquina de Turing, e baseou-se no estudo estatístico, etc., das letras e sílabas em alemão. Bom, o próprio Turing, pela sua vida com um fim trágico, mostrou que a inteligência lógica matemática não é essencial do ponto de vista humano. Por quê? A historinha é a seguinte: ele era homossexual. E em 1950, por lei, era proibido ser homossexual na Inglaterra. Era proibido ser homossexual na Inglaterra. E aí, ele tinha um amiguinho, um rapazinho, acho que 19 anos, qualquer coisa assim, e esse rapazinho roubou 10 libras do Turing, e ele percebeu. Aí ele pegou e foi denunciar na polícia o garotinho. Aí a polícia percebeu que ele era homossexual, e ele foi condenado, teve que tomar hormônios, não sei que tipo,
ficou transtornado e acabou se suicidando comendo uma maçã. É possível que a maçã do Apple tenha que ver alguma coisa com isso, ou lá do paraíso está completamente errado, porque a Eva não comeu uma maçã, ela comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes não havia esse conhecimento, não havia discernimento, não havia consciência na humanidade. Essa é a imagem do paraíso. Mas tudo bem. Então, o Alan Turing se suicidou por causa de todo o tratamento que fizeram nele, com hormônios, etc. e tal. E ele não pôde dizer que, por causa dele, os aliados tinham ganho a guerra, porque era tudo segredo. Bom, ele ficou tão transtornado que ele se suicidou. Isto é, ele não teve bom senso, não teve inteligência social, que hoje em dia é mais importante. Eu ia mostrar para vocês o meu livro da Daniel Goleman, que todos deviam ler, Inteligência Emocional. A inteligência que eu chamo social. A inteligência de se lidar com as pessoas, de fazer amizades, de resolver conflitos entre pessoas, de dirigir, liderar pessoas, de representar pessoas, de coordenar uma reunião, um grupo, etc. Tudo isso é inteligência emocional. E nesse livro, Daniel Goleman diz que isso é o mais importante para o sucesso profissional. Vocês deviam mandar os seus alunos todos lerem esse livro, não é? Bom, eu escrevi um livro que eu conto essas coisas todas, né? Um livro, desculpe, um artigo. Foi para uma peça de teatro, pediram para eu escrever um programa, uma introdução, então eu escrevi um artiguinho sobre isso. E aqui, novamente, eu falo do livro do Andrew Hodges, que é o Alan Turing, é um livro sensacional. Bom, espero que eu consiga terminar. Diferenças entre humanos e a máquina de Turing. Será que os computadores poderão sentir, ter sensações e sentimentos? Nós usamos a mesma palavra. Em alemão existe, em inglês existe to feel e to sense. Em alemão, empfinden para sensações e fühlen para sentimentos. Nós temos uma palavra só, isso dá muita confusão em português, tá? Como a gente viu, nós temos sensações e sentimentos, em particular o Adolfo tinha quando ele comeu o caqui, e todos eles são individuais e subjetivos, como nós vimos. Os computadores são universais e objetivos. Então, a minha conjectura que eu já falei, computadores jamais vão sentir como seres humanos. Eles não podem ter sensações e sentimentos. Lembram da minha palavra? Meu título, o que os computadores podem e não podem fazer? Não podem ter sentimentos, segundo a minha conjectura, baseado nisso que eu mostrei para vocês, que não é eu não posso provar formalmente isso. Cada um tem que perceber que as suas sensações são só deles. Quando vocês comem o caqui e sentem o gosto do caqui, vocês não podem pedir para o Adolfo sentir o mesmo gosto que vocês estão sentindo, é coisa só de vocês. Tá? Então, isso é uma coisa que eu não posso provar. Mas eu acho que é absolutamente objetiva, porque essa constatação é objetiva, porque todos fazem a mesma. Será que os computadores vão pensar? Bom, qualquer pessoa tem a vivência de concentrar o pensamento. Vocês fazem isso quando fazem uma soma armada com vários algarismos, de somar, uma soma de vários algarismos. Você tem que concentrar. Porque se vocês pensarem fora da soma, vocês vão errar a soma. Né? Ou então vocês não fazem mais a soma, tem que parar para pensar na namorada, no namorado, no companheiro, companheira, etc. Claro? Então, a gente pode determinar o próximo pensamento. Isso é uma coisa fundamental que eu também não posso provar. Isso é uma vivência que qualquer um pode ter. Né? Se concentrar o pensamento. Né? Aliás, um parênteses aqui, pena que eu não posso mostrar para vocês o livro do Daniel Goleman, o outro livro do Daniel Goleman, da inteligência artificial, que chama Foco. Depois eu posso talvez mostrar. Foco, por quê? Porque ele constata que as pessoas estão perdendo a capacidade de concentrar por causa dos meios eletrônicos. Mas isso é uma palestra que leva 3 horas. Né? Tudo bem. Então, não falo só sobre isso, falo sobre 19 problemas e 24 recomendações do que fazer com crianças e adolescentes para evitar os problemas dos meios eletrônicos. Mas tudo bem. Então, isso aqui é livre-arbítrio, a gente determinar o próximo pensamento por alguns instantes. Eu posso dar um exercício para vocês. Pensem em 2 números que não têm nenhum significado. Não é o número do telefone, não é o número da casa, não é o número de... 2 números de 3 algarismos, quaisquer que vocês nunca usaram. Aí vocês pegam... escolham um deles
E façam de conta que ele está sendo exibido num mostrador desses de senha, de banco, de cartório, etc. Né? Por exemplo, em vermelho, para quem consegue imaginar em cores, algumas pessoas não conseguem, mas tudo bem. Então, imagine aquele número que você escolheu e fixem naquele lá. Então, a escolha do número foi o livre-arbítrio, porque não havia nada que impusesse vocês escolher um ou outro, e concentrar o número naquele mostrador, pelo menos por alguns instantes, também é livre-arbítrio. Isto é, por meio do pensamento, a gente pode vivenciar o livre-arbítrio, a liberdade pessoal. Mas não é o pensamento que tem liberdade. A liberdade foi na decisão de escolher e de fixar aquele pensamento. Mas isso é um detalhe. Isso é outra palestra que eu dou, né, sobre o livro A Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner. Isso é uma outra palestra. Bom, então, eu acho que minha conjectura, os computadores jamais vão ter livre-arbítrio, porque eles sempre seguem regras. Se eles não seguissem as regras estritas que estão no programa e nos circuitos, eles seriam imprestáveis. De vez em quando, 2 mais 3 ia dar 6. Né? Às vezes até com Windows já, mas isso é um outro problema. Né? Muito bem. Então, eles seguem todas as leis e condições físicas, portanto, os computadores jamais vão ter livre-arbítrio. Portanto, jamais vão pensar como seres humanos, porque nós podemos vivenciar o livre-arbítrio no nosso pensamento. Compreenderam? Outra coisa que os computadores jamais vão fazer. O que eles fazem? Eles simulam nossos pensamentos que colocamos nos programas. Eles fazem essa simulação, certo? Simulam alguns tipos dos nossos pensamentos, mas não vão simular qualquer tipo de pensamento. Claro, não é? Então, isso que... Bom, os computadores, então, jamais vão fazer tudo o que o ser humano faz. Mas o inverso também é verdade. O ser humano não consegue fazer tudo o que o computador faz. Por exemplo, uma quantidade muito grande de manipulação de símbolos, incluindo cálculos, num tempo razoável. Claro? Agora, olhem só o robô Sofia. Isso já tem uns 5 anos, ou qualquer coisa assim. Bom, eu acho, não sei se eu vou... Isso aqui é de 1917. O robô fala... Eu tenho um problema em dizer que o robô fala. Ele não fala, certo? Ele está reproduzindo uma gravação, ou então gerando as palavras. Então, ele diz que, o robô, diz que gostaria de pensar que eu vou ser um robô famoso, como se o robô pudesse ter o sentimento de querer ser famoso. Imagina, não? E aí eu terei pavimentado o caminho para um futuro mais harmonioso entre robôs e humanos. Vai lamber sabão, viu? É uma coisa terrível, os caras serem capazes de fazer uma coisa dessas. Né? Como futuro harmonioso? O que é um futuro harmonioso? Só tem sentido do ponto de vista humano e não de máquina. Bom, ele vai ter uma superinteligência. Sim, para jogar xadrez é uma superinteligência, mas não é transcendental. A gente sabe muito bem como é que o programa joga. Né? Bom, entre parênteses, se for machine learning, não se sabe, hein? Olha lá, olha o que a machine learning introduziu. Antigamente, o programador programava o programa e sabia o que cada comando devia fazer, certo? Agora, com machine learning, a máquina começa a deduzir parâmetros que mudam o comportamento do algoritmo e nós não sabemos como é que eles foram calculados e, às vezes, como é o caso de alguns sistemas que são fechados, não sabemos nem como é que o programa de machine learning funciona para deduzir os parâmetros. Imagine onde nós estamos caindo, hein? Bom, olha, que os robôs não vão ter emoções problemáticas, é lógico. É isso que são emoções. Se ele não tem emoções problemáticas, ele não tem emoções, caramba. Né? Contradiz o que tinha dito antes. Bom, um cérebro completa o outro. Bom, jamais... Bom, isso acho que eu vou falar depois. Peraí. Bom, enfim, olha, direitos dos robôs. Puxa vida, você já imaginou a máquina ter direito? É uma coisa terrível achar que vai se chegar nesse ponto. Né? E diz, esse David Hanson diz que o robô vai poder adquirir consciência. Não se sabe o que é consciência. Cada um tem a vivência da consciência. Não se pode definir o que é consciência, que é um problema hard da ciência. Como é que vai se dizer que o robô vai ter consciência? É uma coisa incrível. Bom, a questão da singularidade tecnológica é um momento que a capacidade do computador vai suplantar a capacidade do cérebro. Você se lembra o subtítulo do livro do Ray Kurzweil? Aliás, em alemão é Kurzweil.
Curso é curto, e while poderia ser um pouquinho de tempo. O cara é curto mesmo. When computers exceed human intelligence. Quer dizer, o livro dele chega à conclusão que os computadores vão suplantar a nossa inteligência. Mas eu já falei que os computadores não podem fazer um monte de coisa que nós fazemos. Como é que vão suplantar? Depende do tipo de inteligência que vai se falar. Jogar xadrez, é claro que já suplantou. E não se sabe como é que o cérebro funciona. A questão da digitalização do cérebro, aqui, olha, aqui é baseado no fato de que vai haver uma interação entre o computador e o cérebro, né? Só que para isso vai ter que se conhecer o código digital usado pelo cérebro. Não se sabe qual é esse código e eu tenho uma conjectura. Jamais vai se conhecer o código do cérebro porque ele não existe. Nós não sabemos onde é que o número 2 é gravado, como é que ele é lido, como é que ele é usado, etc. O símbolo 2, né? Nós não sabemos quase nada sobre o cérebro. Então, a minha conjectura é que, sem conhecer o código digital, não vai ser possível, por exemplo, o cérebro gravar uma memória externa, ou ler de uma memória externa. O que se faz é implantar certos chips, certos circuitos com sensores, certo? Aí esses sensores captam impulsos elétricos do cérebro, passam por é o que o Nicolelis faz, né? Lá na Duke University, o livro dele, como é? Qualquer coisa além do ser humano, qualquer coisa assim. Bom, enfim, não fiz resenha desse livro. Fiz resenha, acho que fiz resenha do curso, eu já nem me lembro mais. Mas tudo bem. Aí, o que o Nicolelis faz? Ele implantou uma matriz de diodos, de sensores, leva os impulsos para um computador que passa, eu acho, por um programa de análise, como é que se chama? Caramba, aquela análise estatística, regressão linear múltipla. Tá vendo? Eu acabei de provar para vocês que eu não sou um computador, porque eu tinha esquecido, não lembrava de jeito nenhum, e de repente vem. Computador não tem isso, ou está gravado ou não está. Né? Bom, mas tudo bem. E aí passa por um programa de regressão linear múltipla, gera funções que fazem um robô fazer movimentos com pernas, certo? Então eles põem aquela matriz de sensores numa macaca, no cérebro macaca, e a macaca foi treinada para fazer, enfim, simular isso aí e conseguem fazer. Mas o Nicolelli, ele faz tudo isso empiricamente, não tem a mínima ideia o que aqueles impulsos digitais significam. E como é que a macaca consegue fazer aqueles impulsos? Desculpe, não são digitais, impulsos cerebrais elétricos. Não tem a mínima ideia sobre isso. Então veja o que não se conhece. E eu acho que não vai se conhecer. Bom, o que eu tenho? Mais 10 minutos? Bom, isso com intervalo, né? Bom, então, na máquina de Turing, eu queria falar para vocês sobre transições não determinísticas na máquina de Turing. Se eu estou num estado e a transição, lembram, né, da transição, símbolo de entrada, símbolo para gravar e movimento da fita. Se eu tenho duas transições para dois estados diferentes, com o mesmo símbolo de entrada, qual é a transição que ele vai tomar? É um não determinismo. A máquina pode se construir máquinas de Turing não deterministas. Aqui eu estou mostrando que o Y tem que ser diferente do Z, ou pode ser igual, o movimento diferente ou pode ser igual, os estados podem ser diferentes ou igual se algum dos outros for diferente. Qualquer um desses três ser diferente dos outros três, já dá duas transições diferentes. Isso é o que a gente pode definir que é uma transição não determinística. Quer dizer, na máquina de Turing a gente define não determinismo formalmente. Claro, quer dizer, estando no estado I. Agora, é interessante que é muito fácil provar que qualquer máquina, dada uma máquina de Turing não determinista, com esse tipo de transições, pode-se deduzir uma máquina determinista que faz exatamente a mesma coisa. É muito fácil, é só usar uma pilha, empilhar os estados, o estado da fita, etc. E tal. Aí a gente prova isso. Bom, mas tudo bem. Mas isso não é importante. O importante é que nós temos não determinismo nos seres vivos. Por exemplo, de um gene a gente pode ter várias proteínas diferentes, né?
vários aminoácidos, cada aminoácido numa proteína. Então, qual é a proteína que o gene vai gerar? Certo? E é interessante que o que importa nos seres vivos são as proteínas, e não o DNA propriamente dito. Eles são importantes para gerar as proteínas, mas qual proteína vai ser gerada, eu acho que tem um não determinismo. Vocês podem ver um artigo que eu escrevi, descrevendo uma resenha de um livro chamado Triple Helix, do Richard Lewontin, se não me falha a memória. Um famoso biólogo de Harvard que diz que não é apenas a dupla hélice, existe um terceiro fator que não sabemos qual é, que ele chamou de noisy development, desenvolvimento aleatório. Muito interessante, eu posso inclusive descrever uma coisa do artigo, do livro deles, que mostra como as plantas têm um desenvolvimento aleatório. Quer dizer, não se consegue prever como uma planta vai se desenvolver. Bom, e se a gente pegar uma célula num certo estado? Então, eu estou aqui com uma célula, aqui, essa é a célula. Ela pode começar a se subdividir, meiose ou mitose, ela pode começar a se subdividir, deixa eu ocultar isso aqui, ela pode se subdividir, não é? Miose ou mitose, ou então ela pode começar a morrer, que é a apoptose. Ou ela pode permanecer no mesmo estado, isto é, no próximo instante houve uma transição para o mesmo estado, ela permanece como está. Acontece que, dada uma célula, a gente examinando, não consegue perceber se ela vai dividir, ou ela vai morrer, ou permanecer como está. Fisicamente é impossível. Claro, sabe-se que depois de um certo número de divisões ela vai começar a morrer, mas podem ser 4 divisões, 8, quarta divisão, oitava, sei lá, quinta divisão, etc. Mas depois de um certo número ela começa a morrer. Mas não se sabe se todas as divisões vão morrer, etc. Muito pior se a gente pegar um tecido, por exemplo, a mão, tecido da mão, do dorso da mão. Quais células vão subdividir, quais células vão permanecer, quais células vão morrer? Lembre que as células nossas se refazem, mudam totalmente a cada 7 anos, mais ou menos. Então, o crescimento e regeneração de tecidos se dão por divisão e morte celular, que não é o caso de um cristal. O cristal é por deposição salina exterior. No caso dos seres vivos, é tudo por dentro, pela divisão celular. Então, dada uma célula, que transição que ela vai fazer? E um tecido, quais células que vão mudar de estado? Para qual estado vão mudar? Então, eu tenho uma conjectura que é o não determinismo físico. Atenção, essa é a primeira conjectura, hipótese. A mesma coisa, eu vou voltar para a célula daqui a pouco. Neurônios com a mesma coisa, com a mesma excitação, às vezes eles disparam, outras vezes não. Novamente, o não determinismo. E olhem só, a rede de neurônios, hoje em dia se considera que 86 bilhões de células, de neurônios, calculados lá no Espírito Santo, trilhões de sinapses, que são as conexões, e sem sincronismo dos sinais, como é o caso do computador. Quando a gente faz um computador de tantos gigahertz, 1,2 GHz, é um relógio que ele tem, que a gente chama de relógio, que é um gerador de pulsos, certo? De 1,2 bilhões de pulsos por segundo. E isso sincroniza o computador inteiro. Se não houver sincronismo numa porta lógica, ela não funciona. Tem que chegar o mesmo sinal para a porta lógica, né? Deixar passar ou não deixar passar. Claro, então tem que haver sincronismo. No cérebro não existe esse sincronismo. Então, e além disso, os sistemas biológicos são extremamente imprecisos do ponto de vista elétrico. Então, essa nossa rede devia gerar apenas ruído, e não gera apenas ruído. Aliás, é só vocês pensarem em qualquer coisa e verificarem que não foi ruído. Tá certo? Não é? Vocês estão entendendo? Uma rede com trilhões de conexões. Tudo impreciso eletricamente. Imagine o ruído que isso devia gerar. Então, a conjectura é que a escolha de uma transição não determinista não requer energia nos seres vivos, certo? Aí, por exemplo, no caso da célula, aí um elemento não físico pode atuar no crescimento e regeneração dos tecidos por divisão celular, sem violar as leis físicas. A divisão pode gerar energia, pode até requerer energia, mas a escolha de qual transição, se vai dividir ou não, se vai morrer ou não, se vai permanecer como está, na minha hipótese, não requer energia. Então,
algo que não é físico pode influenciar cada ser humano nesse sentido. E muitas funções fisiológicas. Eu queria mostrar para você, não sei se vem em seguida, assim, acho que vem depois, né? Então, não é só no crescimento e regeneração pensar, sentir, querer, memória, consciência e autoconsciência. Eu acho que tudo isso é devido a transições não determinísticas. Porque o nosso cérebro é fundamental para a gente pensar, absolutamente fundamental. Com uma lesão no cérebro, a gente deixa de ter algumas funções mentais, né? Há um caso famoso desse, mas não tenho tempo de contar. Se vocês pedirem, eu conto. Né? Um caso famoso de lesão cerebral que deu alterações sociais na pessoa. Mas tudo bem. Só que a gente não pode dizer, isso foi a base para um livro do Antônio Damasio, né, de Descartes Error, o erro de Descartes. Mas tudo bem. Uma base idiota, porque ele, o máximo que ele poderia dizer é que o cérebro participa das funções mentais e não que gera as funções mentais. A lesão cerebral alterar a função mental significa que o cérebro participa da função mental. Bom, vamos lá. E então aparentemente, durante o crescimento e regeneração dos tecidos, são seguidos modelos. Olha uma planta que me dá êxtase quando eu vejo uma. Olhem só, todas essas folhas têm a mesma curva, a mesma forma de curva no exterior. E elas começam todas juntinhas, aí vai dividindo a folha em partes, e olhem que coisa extraordinária. A borda de cada parte faz a curva. Olhem que coisa só. Imagine como é que esta parte da folha cresceu e manteve essa parte da curva e, além do mais, combinando com as outras. Só se houver, na minha conjectura, só se houver um modelo que está impondo quais células vão se subdividir, quais vão morrer, ser substituídas, etc. Esse modelo contém esta forma, que a planta não está nem aí, a planta não tem consciência dessa forma. Nós é que temos consciência, porque nós pensamos e com o nosso pensamento nós chegamos no conceito da planta que contém essa forma. A gente reconhece uma costela de Adão, que são essas aqui, por causa da forma. Claro, quer dizer que a forma tem algo a ver com a essência da planta. Né? Ela se chama Monstera deliciosa, porque o fruto dela é um fruto branco, né, que parece que é comestível. Eu nunca comi um, nunca tive coragem. Se alguém comer, por favor, me avise. Né? Em inglês, ela é chamada de cheese plant, porque ela tem uns buracos, a planta queijo. Bom, olhem só essa borboleta que eu tirei em Ubatuba. Está no beiral do terraço do meu irmão, lá em Ubatuba. Olhem que coisa absolutamente fantástica. Olha, não existe coisa mais fantástica do que isso. A simetria dos desenhos desta asa. É uma coisa absolutamente incrível. Se vocês pegarem, sei lá, este desenho aqui, olha ele lá. Tem uma pintinha aqui, tem pintinha lá. Aqui tem umas reentrâncias, lá também tem reentrâncias. Aqui tem umas meia-luas, os quartos crescentes, estão os quartos crescentes 3 aqui. Olhem só, e aqui também no corpo tudo simétrico. Como é possível que a borboleta foi crescendo, as células se dividindo, mantendo a reflexividade, a simetria entre as cores e as formas. E o pior de tudo, minha gente, é que essa borboleta cresceu toda enrolada num casulo. Vocês podem imaginar uma coisa? Como é que essas duas antenas deram o mesmo tamanho? Tem que estar seguindo um modelo que está impondo o crescimento para ficar com o mesmo tamanho. Né? Professor, só que eu acho que a gente teve algum problema e os seus slides sumiram. Ai. Então eu vou ter que... Agora voltaram. Deve ser problema do meu computador ou da minha conexão. Voltou, né? Bom, muito bem. Bom, então vocês estão vendo a borboleta, né, Adolfo? Vejam que coisa extraordinária. Por favor, comecem a observar borboletas, mariposas, são todas simétricas. É uma coisa incrível. Né? Espera um pouquinho, será que minha esposa vai ouvir? Sônia! Não vai ouvir. Eu queria que ela trouxesse aqui uma planta, depois eu pego.
uma orquídea extraordinária. Depois eu trago para vocês. Bom, quando eu puder aparecer como imagem. Então, simetrias no ser humano, mãos, orelhas, como as simetrias são preservadas no crescimento? Adolfo e os outros. Coloquem uma mão sobre a outra. Olhem como elas são simétricas. Não é? São incrivelmente simétricas. Se eu puser a minha mão em cima da mão, ao lado da mão do Adolfo, vai ser diferente. No entanto, as minhas duas são extremamente simétricas. Só que quando eu nasci, elas tinham, sei lá, no máximo metade do tamanho que ela tem hoje. E, além disso, depois que eu mamei, tinha furinhos no lugar onde a gente, na articulação, do começo da articulação dos dedos, certo? E era gorduchinho. Como é que as mãos foram crescendo, 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 crescendo e deram as mãos que vocês têm, mantendo a simetria? Se cada mão cresceu independente da outra, não pode ser que uma célula subdividiu numa mão e mandou uma mensagem para a célula correspondente na outra, diz, olha, eu subdividi, você vai subdividir também, senão você quebra a simetria. Além do que, não é uma só que subdivide, é um monte de uma vez, certo, do tecido. Como é possível? Na minha conjectura, existe um modelo que impõe esse crescimento. Regeneração e crescimento. Por que regeneração? É o caso da minha digital. Sabe o que aconteceu? Eu tinha que lixar um pedaço de madeira, né, que eu queria colocar no alambrado na nossa cama para prender um mosquiteiro. Agora, no verão, é absolutamente essencial dormir com mosquiteiro. Então, eu peguei um pedaço de madeira e usei uma fita, uma lixadeira de fita, que correm com muita velocidade, muito grande, tem quase 2 metros de comprimento. Aí eu apoiei a madeira para lixar, e como eu não sou marceneiro, não usei enfim, alguma coisa para apoiar. Resultado, a madeira voou e meu dedo indicador foi direto em cima da fita. Ralou completamente, tirou completamente a pele, ficou vermelho, disse, olha, foi uma coisa, vocês não podem imaginar a dor que deu. Né? Bom, só eu que pude sentir, né? Sensações, a dor é uma sensação, são individuais e subjetivas. Bom, depois de alguns meses, 4, 5, 6 meses, eu fui no Itaú, coloquei o meu mesmo dedo que tinha sido ralado, eu pus no detetor de digital, e ele detetou a minha impressão digital. Como é possível isso? Como é que refez completamente a pele que tinha saído? Com a mesma forma. Vocês estão entendendo que tem que haver um modelo para controlar isso? É a minha explicação. Não é? E eu acho que esse modelo é um modelo mental. Por isso que a gente reconhece a forma da folha da costela de Adão, porque é um modelo, é da natureza do nosso pensamento. Por isso que com o nosso pensamento nós conseguimos reconhecer. Bom, eu queria terminar, tenho 2 minutos, mas acho que vou passar um pouquinho. O ser humano é uma máquina no sentido de ser um sistema puramente físico. Eu gosto de fazer essa pergunta no começo da palestra e pedir para as pessoas colocarem num papelzinho. E depois eu peço para alguém contar. Em geral, dá metade e metade. Metade acham que nós somos máquina, a outra metade acha que não somos. Bom, para achar que é um sistema puramente físico, é ser adepto do materialismo ou fisicalismo. Não existe nada além de matéria e energia e processos físicos no mundo. É a concepção padrão da ciência atual. Ou melhor dizendo, não da ciência, coitada dela, não tem culpa, é a ciência que é feita por quase todos os cientistas. Acontece que nós não sabemos o que é matéria. O elétron não é uma bolinha e não gira em torno do núcleo. E até 1976, se não me falha a memória, o elétron era considerado pontual, porque ele não é divisível, ele é indivisível. Então achava-se que devia ser um ponto. E tem aquela equação do Schrödinger, né, da onda de probabilidades, ele devia ser um ponto. Né? Depois se fez uma experiência e descobriu que talvez não fosse, etc. De qualquer maneira, ele não é uma bolinha e não gira em torno do núcleo. Isso é um modelo que os professores de física e de química dão no ensino médio, sem dizer que é um modelo que não corresponde à realidade. Tá? Imagina só, quase todos os bilhões de seres humanos que sabem, já estudaram o que é um átomo, acham que o átomo é uma coisa errada. Não é. Bom, portanto, outra coisa errada que se ensina é a teoria da evolução de Darwin,
como verdade, se ensina como verdade, não como teoria. Ninguém estava lá para seguir a seleção natural e seguir as mutações das seleções naturais, é uma teoria. Não deixa para lá, ela é uma teoria furada, né? Isso é outro assunto. Portanto, materialista, veja, não sabemos o que é matéria, nós não sabemos o que é um átomo. Materialista é uma pessoa que mora e trabalha em um edifício que não tem onda artéria. O materialista acha que tudo é matéria, mas ele não sabe o que é matéria. Sinto muito, minha gente. Sinto muito. Né? Bom, mas se há transições não deterministas nos seres vivos, vejam que a partir do não determinismo da máquina de Turing, para chegar ao não determinismo nos seres vivos, e elas são controladas por algo não físico, pode-se fazer a hipótese que o ser humano não é puramente físico. Isso deve ser feito, eu acho, como hipótese, não é como crença. Né? E há nem crença nem fé. Isso é uma hipótese de trabalho baseada nas nossas próprias vivências e no que a gente pode observar até fisicamente. Uma outra coisa, lembram, o elétron não é um sistema planetário, que é o sistema... Ih, já está com 11 eu pensei que estava perto das 11 horas. Preciso acabar, deixa eu... não é só o modelo planetário do átomo, não é só a teoria de Darwin, que é ensinada como verdade, não como teoria. Também, por exemplo, como o coração ser uma bomba. Isso é a maior bomba de explicação que vocês já viram. Porque nós temos milhares de quilômetros de vasos sanguíneos, a maior parte são capilares. Imagine a potência que essa bomba devia ter para bombar o sangue para ele circular. Né? O sangue não circula devido à pressão que é produzida pelo coração. Essa pressão é essencial, ela dá um pulso de pressão que é sentida por todo o corpo. Não se sabe por que o sangue circula. Bom, enfim, vocês vejam só as coisas, como são. Né? Então, há outras evidências muito fortes, por exemplo, o sonho e sono. Eu li há pouco tempo o livro do... Caramba, será que eu vou esquecer o nome? O colega lá do Rio Grande do Norte, esqueci o nome dele. Nossa, como fui esquecer isso? É sobre os sonhos. Bom, enfim, eu propus a ele fazer um debate sobre sonhos. Ele não me respondeu. Puxa, como é que eu fui esquecer o nome? Eu ainda vou lembrar. Peraí. Nessa hipótese, o ser humano não é uma máquina, não é um sistema puramente físico. Então, nesse sentido, e para as plantas e animais também. Planta tem vida, não se sabe o que é vida. Tem as formas também, etc. A ciência está pesquisando apenas manifestações físicas, isto é, apenas as aparências, como se pela sombra quisesse descobrir o que originou essa sombra, todos os detalhes de uma árvore. Nunca se chega à totalidade. E a ciência é, essencialmente, como é que se chama? Não é divisória, caramba, não é divisionista. É partir da parte para chegar no todo e nunca chega. Existe uma ciência que parte do todo para chegar na parte, que é a ciência introduzida por Goethe, que foi um grande cientista, ele não foi só o maior poeta alemão, ele foi um grande cientista. Bom, essa é outra palestra. Daí as imagens, interrogações, contradições e paradoxos da ciência e teorias incompreensíveis da mecânica quântica. Existem várias. Né? Então, a minha hipótese, eu acho que cada pessoa devia fazer uma hipótese existencial fundamental. Eu chamo de hipótese existencial fundamental. O ser humano é um ser puramente físico, material, ou o ser humano não é um ser puramente físico. Eu acho que, quer dizer, considerar que nele há alguma coisa transcendente que não pode ser reduzida a matéria, energia e fenômenos físicos. Eu acho que cada um devia fazer uma hipótese, é assim ou assado. E baseado na hipótese, a gente tem que ser coerente, viver segundo aquela hipótese, certo? Orientar a vida e o pensamento segundo ela. Isto é, olhar aquela borboleta e se maravilhar com o fato de que alguma coisa que não foi física produziu aquelas formas. E achar que existe uma coisa transcendente por trás de qualquer coisa, inclusive da borboleta. Se o ser humano é puramente material, isso é uma consequência, não pode ter livre-arbítrio, pois a matéria não pode haver liberdade. Portanto, não pode ter responsabilidade nem dignidade. Então, escolha, minha gente. Vocês querem achar que o ser humano é um ser puramente físico? Então, por favor, não me venham falar de liberdade. Não me venham falar de responsabilidade nem de dignidade. É uma pena que eu não posso citar uma frase do Einstein que não tenho tempo.
Bom, e com isso eu acho que terminei. Este foi o fim da apresentação do professor Valdemar Setzer. Num próximo vídeo, teremos as perguntas da audiência e as respostas do professor às perguntas. Um abraço.